Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público e do IPRI. O meu nome é António Saraiva Lima e, como habitualmente, tenho aqui ao meu lado a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Este podcast está a ser gravado pouco depois do meio-dia de quarta-feira, dia 1 de abril. Neste episódio vamos manter o foco nos Estados Unidos e na guerra que lançaram há mais de um mês contra o regime iraniano. Vamos analisar os últimos desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente e o papel desempenhado pelos vários atores regionais e internacionais. No final do programa queremos olhar para a campanha eleitoral na Hungria, país que vai a votos daqui a 2 semanas. Começando então pelo Médio Oriente, no passado sábado cumpriu-se o primeiro mês da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irão, rejeitando as críticas sobre as dificuldades da Casa Branca em explicar de forma clara os objetivos dos ataques contra a República Islâmica, assim como a ausência de um plano para o dia seguinte ou a aparente impreparação para as consequências económicas e energéticas da guerra. Donald Trump já admite que os Estados Unidos podem sair do conflito sem esperar pela reabertura do Estreito de Hormuz. O presidente americano e vários membros do seu governo insistem nas críticas aos aliados que recusam enviar navios de guerra para a região. O Telegraph noticia esta quarta-feira que Trump está a pensar seriamente em retirar os Estados Unidos da NATO, descrevendo a aliança como um tigre de papel. Antes disso, Marco Rubio, secretário de Estado, defendeu que Washington deve reavaliar a sua relação com a aliança no final desta guerra. E uns dias antes, ao seu estilo, o presidente dos Estados Unidos afirmou que os aliados têm de começar a aprender a defender sozinhos, diz ele, uma vez que os Estados Unidos não vão estar disponíveis para os ajudar, tal como eles não estiveram para ajudar os Estados Unidos e participar no derrube do Irão. Desafiou-os mesmo a irem buscar diretamente o petróleo a Hormuz, isto depois de ter admitido que os Estados Unidos querem ficar com o petróleo iraniano. No campo diplomático e face à ausência de novidades das supostas negociações entre Washington e Teherão, China e Paquistão apresentaram um plano de 5 pontos para a paz na região. Quanto a Israel, através de um porta-voz militar, o país diz-se preparado para continuar a guerra durante as próximas semanas e mantém os planos de ocupação de parte do Líbano. Carlos, já vamos com um mês de guerra, excluindo aqui um cenário de escalada militar que aparentemente não vai acontecer, até porque Trump diz que só vai durar mais umas semanas. Se olharmos para a situação no terreno, no campo diplomático e económico, se os Estados Unidos quiserem apostar na via negocial, não estão hoje em pior posição do que estavam há 2 ou 3 semanas? Há várias guerras em curso. A guerra dos Estados Unidos é uma intervenção oportunista, determinada fundamentalmente pelas manifestações contra o regime teocrático no Irão, que apareceram, como no caso do Kosovo em 1999, como um momento único em que os Estados Unidos podiam intervir e apostar numa mudança de regime com uma campanha de bombardeamentos estratégicos ao lado de Israel. Esse é o quadro inicial, é o quadro de decisão dos Estados Unidos. Aparentemente, aliás, tal como na campanha do Kosovo, a queda do regime pode efetivamente ter sido acelerada pela campanha de bombardeamento estratégico, mas não tem que ser imediata. No Kosovo, o regime iugoslavo demorou mais 6 meses ou mais 9 meses a cair. Ficou efetivamente muito arruinado e derrotado do ponto de vista político e militar. A mesma coisa no caso do Irão, mas isso não significa que o regime, tanto mais que o regime xiita estava aparentemente melhor preparado para a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel. E nesse sentido, como nós temos dito aqui várias vezes, o Presidente dos Estados Unidos termina a campanha contra o Irão unilateralmente, quando assim o entender, com acordos ou sem acordos com o Irão. O facto de os objetivos também não serem claros, pelo menos os objetivos a sua mensagem também facilita baixa, essa posição, não é? Foram revistos em baixa os objetivos iniciais, não é? Quando o Presidente dos Estados Unidos diz aos manifestantes
nós vamos ter convosco para vos apoiar, desapareceram e agora são o programa nuclear, os mísseis balísticos, a produção de drones e de outros mísseis, e efetivamente, nesse domínio, há resultados a apresentar do lado dos Estados Unidos e, sobretudo, enfraquecer o elo frágil da coligação revisionista. Não sabemos se é uma troika, se é uma quadrilha, se inclui, além da Rússia e da China, a Coreia do Norte, mas, efetivamente, em qualquer caso, o Irão é o elo frágil e sai desta campanha norte-americana em muito mau estado. Depois há uma guerra de Israel, que é uma guerra sem fim. Israel está, desde a sua fundação, em guerra ou com os seus adversários, ou com os movimentos palestinianos, ou com o Irão e, por vezes, com mais do que um ao mesmo tempo. Os Estados Unidos alinharam pela primeira vez, e julgo poder dizer pela primeira e pela última vez, fizeram uma intervenção militar regional ao lado de Israel. Israel está a maximizar esse momento único em que... Mas já agora porquê? Porquê é que diz que é a última vez? Porque esta conjuntura é uma conjuntura especial. Tem a ver com os protagonistas? Tem a ver com os protagonistas e tem a ver também com o facto de ser plausível argumentar, depois das manifestações extraordinárias no Irão e da repressão numa escala inimaginável, 30 mil mortos, fuzilados, manifestantes fuzilados por atiradores internacionais das milícias xiitas e revolucionárias, que, de facto, não é uma situação que nós possamos imaginar que se vai repetir. E, por outro lado, os riscos de fazer uma intervenção com Israel do ponto de vista das relações entre os Estados Unidos e os seus outros aliados regionais são evidentes e, portanto, não me parece que se vá repetir este cenário. Mas sim, essa é uma questão importante, sobretudo para Israel, não é? É Israel que não vai poder beneficiar dessa possibilidade de uma segunda ou uma terceira vez, se contarmos a intervenção na guerra dos 12 dias. E depois há, do lado de Irão, uma terceira guerra, que é uma guerra de sobrevivência do regime revolucionário xiita. Os israelitas vão terminar a guerra a seguir aos Estados Unidos pararem a sua campanha de bombardeamento estratégico, independentemente do que se possa passar no Líbano. O Irão não vai cessar a sua guerra. Pode haver um intervalo, não é? Mas isto é uma guerra de sobrevivência do regime, é uma guerra revolucionária e, portanto, os iranianos que começaram este processo com o ataque contra Israel em 2023 vão continuar e podem mesmo tentar uma escalada. É, de resto, do ponto de vista tático, o melhor argumento contra uma intervenção terrestre dos Estados Unidos. E agora há uma quarta questão, uma quarta guerra, se quiser, que é uma guerra pela liberdade de navegação do Estreito de Hormuz. O Irão está, como sempre, a violar maciçamente o direito internacional, agora não apenas no seu programa nuclear militar, mas também proibindo a passagem nos estreitos de Hormuz, com a cumplicidade da China, da Índia, do Paquistão, que aparentemente estão preparados para pagar até 2 milhões por cada navio petroleiro ou de carga que passa pelo estreito, pagar ao Irão fora de qualquer quadro legal. Nem sei muito bem a quem é que manda o cheque, mas enfim, eles saberão. Perante isso, os Emirados Árabes Unidos, por um lado, a França, por outro lado, estão no Conselho de Segurança a procurar um quadro que provavelmente será vetado pela Rússia. No caso da China, talvez não, uma vez que, como o António disse, há esta iniciativa oportunista da China com o Paquistão, é um que muito refere vago, um não dos é? seus pontos a liberdade de navegação nos estreitos de Hormuz. Pode haver uma coligação internacional, porque esta é uma questão que diz respeito. No passado, os Estados Unidos garantiam a liberdade de navegação urbi et orbi, mas agora que são uma potência decadente, não é? Um tigre de papel, já não são capazes de fazer isso sozinhos. Mas também é verdade que aí é preciso encontrar alternativas, e é isso que, curiosamente, os Emirados Árabes Unidos, que são
parceiros da China e da Rússia, nos BRICS, que tomam esta iniciativa, estão preparados para lutar ao lado dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, mas o que se trata aqui é de mobilizar a comunidade internacional, as capacidades políticas, diplomáticas, militares, para restaurar o status quo ante, sem a garantia exclusiva dos Estados Unidos, mas com uma garantia robusta, e é aqui que se vai ver se ainda existe alguma capacidade de resposta alternativa a uma resposta exclusiva dos Estados Unidos. Mas é uma questão separada e a questão põe-se sobretudo a partir do momento, nas próximas 2 semanas, em que os Estados Unidos anunciarem o fim da sua campanha. Teresa, eu começava por lhe pedir um comentário sobre estas constantes ameaças de Trump de abandonar a NATO, tendo em conta o que o presidente dos Estados Unidos tem dito sobre a aliança. Esta guerra no Irão é apenas um acelerador de uma posição antiga que ele tem sobre o assunto. Sim, a única novidade aqui é que, ao contrário das expectativas, pelo menos de alguns analistas, Marco Rubio antecipou-se ao próprio presidente quando saiu da reunião do G7, dizendo que os Estados Unidos tinham de reavaliar a sua relação com a NATO, o que depois Trump veio concretizar. Está prevista uma intervenção do presidente para a noite de hoje, que vai, quando este programa for emitido, já vai ser conhecida. Há analistas que dizem que é só para anunciar a retirada dos Estados Unidos da guerra do Irão. Há analistas que dizem que pode incluir a questão da NATO e um ultimato à União Europeia, à Europa, aos aliados europeus, ou tratam de Hormuz ou nós saímos da NATO. Agora, como sabemos, não é a primeira vez que isto acontece. Numa cimeira da NATO em Bruxelas, em 2018, o presidente americano, antes de entrar na sala de reuniões do Conselho do Aliança do Atlântico Norte, disse aos seus conselheiros, aos seus assessores, que ia anunciar a retirada dos Estados Unidos da NATO, mas naquela altura os seus assessores não eram de tal modo yes men como são os atuais, conseguiram de alguma maneira dissuadi-lo. Ele ainda fez essa ameaça durante a reunião. Vários líderes europeus tentaram também dissuadi-lo, a ideia passou. Portanto, é uma ideia que está na cabeça de Trump, não é uma novidade. Aqui a questão que se põe é que, formalmente, Trump não pode retirar os Estados Unidos da Aliança Atlântica, porque nesse episódio de 2018 os congressistas, assustados com essa possibilidade, na sua maioria, resolveram aprovar uma lei segundo a qual o presidente só pode retirar os Estados Unidos da Aliança Atlântica com uma aprovação de 2/3 do Congresso, o que é muito difícil de conseguir, mesmo atendendo às características atuais do Partido Republicano. Agora, em termos de confiança e de solidez da aliança, é mais um golpe que se soma a muitos outros que Trump já desferiu sobre a relação transatlântica, e é um problema para os aliados europeus. Face a esta ameaça, o que é que fazem? Como respondem? Também não podem ficar à espera do Congresso, não é? Exatamente, não podem ficar à espera do Congresso, tendo em consideração que a Europa enfrenta uma guerra existencial para a Ucrânia e existencial para a Europa contra o imperialismo agressivo da Rússia. É na pior das circunstâncias que esta ameaça, esta nova ameaça de Trump surge, e que deve certamente provocar um enorme regozijo em Moscou. Aliás,
Trump foi ao ponto de dizer que a NATO era um tigre de papel, acrescentando na frase seguinte que Vladimir Putin pensava a mesma coisa. Quer dizer, pior que isto, em relação à solidez da Aliança Atlântica, não existe e ultrapassa, acho eu, até a imaginação mais pessimista de qualquer analista das relações transatlânticas. O que é que a Europa faz? O pomo da discórdia é o Estreito de Hormuz. Trump conta apenas aos americanos metade da verdade. É verdade que os Estados Unidos são exportadores de petróleo, mas também são grandes importadores e são autossuficientes em gás natural. Mas a guerra no Irão e o bloqueio do Estreito de Hormuz afeta grandemente o preço do petróleo globalmente, não há uma exceção para os americanos. Hoje, na imprensa americana, a notícia era que a gasolina passou os $4 por galão, o que, para quem conhece o preço da gasolina nos Estados Unidos, é imenso. Há uma reação interna a esse pacto. A popularidade de Trump está à roda dos 30%. Nem nos piores momentos Joe Biden atingiu um nível tão baixo. Agora, o que é que os aliados europeus vão fazer? Vão garantir a circulação no Estreito de Hormuz como resposta? Não vão? Que resposta tem? Quer dizer, também não se vê do lado dos aliados europeus uma estratégia para responder a este tipo de situações. Vê-se o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, com uma enorme preocupação permanente de apaziguar o aliado norte-americano, o presidente Trump. Não se vê que isso tenha resultado. O que é que a Europa pode fazer? Tendo uma guerra na sua fronteira contra um inimigo perigoso para a sua segurança, não só para a segurança da Ucrânia, há aqui de facto uma situação complicada e o que há fundamentalmente é que Trump incendiou o Médio Oriente, Trump criou uma crise económica internacional, Trump deixou as mãos livres a Benjamin Netanyahu para fazer o que lhe interessa no Irão, no Líbano, na região, e agora, pura e simplesmente, diz que a questão não é com ele. Isto cria uma situação de desconfiança generalizada dos múltiplos aliados dos Estados Unidos da América no mundo inteiro. O poder americano, a hegemonia americana, exato, já disseste, a hegemonia americana nasceu também, não só do seu poderio económico e militar, mas de uma rede de alianças internacionais que nenhuma outra potência alguma vez conseguiu criar, e muita da sua força vinha daí. Ele está a destruir este elemento fundamental da hegemonia americana, terminando, como disse o Carlos, e transformando o poder na América também num tigre de papel. Quem aplaude, naturalmente, a China, que se apresenta... Outro tigre de papel, mas que pode apresentar-se neste momento como uma potência da estabilidade, das relações... Está a violar o direito internacional ao lado do Irão. Sim, sim, isso é o que nós sabemos. A percepção internacional é que é uma potência estável com a qual se pode estabelecer uma relação mais fiável do que aquela que se estabelece neste momento com os Estados Unidos da América. Carlos, na semana passada a Teresa lembrava aqui que os Estados Unidos não podem levar esta guerra a cabo sem as 40 bases militares que têm na Europa. Nós olhamos aqui à nossa volta e vemos Espanha e França a fecharem os respectivos espaços aéreos. Itália. Exatamente, todas as aeronaves implicadas neste conflito. Itália a recusar a utilização de uma base militar na Sicília.
Nos últimos dias sabemos que Portugal deu luz verde à passagem de drones MQ-9 Reaper pela base das Lajes. Pergunto-lhe, se, tendo em conta este contexto, se acha que o governo português podia adotar outra postura neste conflito. Não podia nem devia. Não é uma novidade haver divergências entre os aliados europeus e os Estados Unidos nas questões do Médio Oriente. Na guerra do Yom Kippur, em que estava em causa a própria sobrevivência de Israel, todos os países europeus, exceto a Holanda e Portugal, fecharam o seu espaço aéreo e as suas bases à ponta aérea de reabastecimento, de restauração das capacidades militares de Israel. A Holanda voluntariamente, Portugal em circunstâncias obscuras. Esse é um padrão. A divergência entre europeus e os Estados Unidos em relação ao Médio Oriente é a regra. A exceção é haver uma convergência nessa matéria. Portugal, isto está-se a repetir hoje em dia, Portugal tem a obrigação. Ontem houve uma reunião do Conselho Superior da Defesa Nacional, onde em cima da mesa esteve certamente essa questão. É a primeira reunião do novo presidente António José Seguro. Essa questão esteve em cima da mesa. Esteve também em cima da mesa, com certeza, o que é que Portugal vai fazer em relação ao Estreito de Hormuz, uma vez que nós alinhamos com os países europeus que, a pedido da França e da Grã-Bretanha, estão a formar uma coligação de potências voluntárias para abrir o Estreito de Hormuz, fechado unilateralmente pelo Irão. É importante também aí que Portugal assuma as suas responsabilidades. Portugal tem uma aliança com os Estados Unidos, que está centrada historicamente na base das Lajes, nas bases dos Açores desde 1943, mas nós temos uma aliança com os Estados Unidos não por qualquer razão moral ou jurídica. Nós temos uma aliança com os Estados Unidos porque somos um país marítimo e queremos ter um aliado para garantir a segurança nesse grande espaço marítimo que é formado pelo triângulo estratégico português, Lisboa, Ponta Delgada, Funchal. E somos aliados historicamente dos Estados Unidos também porque somos aliados de uma potência marítima, da principal potência marítima, contra os perigos de unificação peninsular, que é um tema que as pessoas bem educadas não discutem, mas que se põe desde o século XIX, outra vez com uma relevância e uma pertinência que ninguém pode negar. Nesse contexto, as pessoas que têm a obrigação de saber por que razão é que nós somos aliados dos Estados Unidos devem portar-se como aliados dos Estados Unidos. É isso que Portugal tem feito, não só em 1973, também no ataque à Líbia, em 1986, salvo erro, quando todos os países da Europa continental fecharam o seu espaço aéreo aos aviões norte-americanos que iam punir o regime de Gaddafi por uma patifaria qualquer terrorista que tivesse... Porque mandou abaixo um avião. Um terrorista. Exato. Não foi brincadeira. Não é nenhuma brincadeira, como irão fechar o Estreito de Hormuz. Também não é nenhuma brincadeira, salvo melhor opinião, bem entendido. Mas deve-se portar como um aliado em relação aos Estados Unidos e deve-se portar como um aliado no contexto europeu para a reabertura do Estreito de Hormuz. Só posso acrescentar uma coisa. A França impediu um avião israelita carregado de armamento vindo dos Estados Unidos que se dirigia para Israel, mas, conforme foi dito ontem pelas autoridades francesas, as duas bases americanas no sul da França não têm qualquer restrição à sua utilização pelos Estados Unidos. O Reino Unido, que inicialmente tinha levantado a questão
questão de não deixar de utilizar as bases americanas no Reino Unido, já levantou há muito tempo essa restrição. Tem feito uma figura tristíssima. Uma figura tristíssima em que muda de critérios todos os 15 dias. O chanceler Merz nunca pôs qualquer obstáculo à utilização, nomeadamente a Ramstein, que é o coração desta operação, à utilização das bases. Portanto, as críticas de Trump não têm a justificação que parecem ter. E eu só acrescentava ao comentário do Carlos sobre a figura tristíssima do Reino Unido, que hoje o que acontece na Europa em geral é que a opinião pública vê cada vez mais os Estados Unidos como um país que, em vez de ser um aliado da Europa, é um bullying da União Europeia, põe em causa essa relação com os aliados, com a União Europeia, e, portanto, há uma reação muito negativa a Trump e às iniciativas e à ideia que Trump tem de que os aliados europeus são vassalos e têm de obedecer, e de facto os aliados europeus não são vassalos, e a NATO nunca funcionou como apenas uma relação de vassalagem, e Trump nem sequer se deu ao trabalho de informar a NATO daquilo que ia acontecer no Irão e das suas intenções em relação ao Irão. Mas já agora, em relação à questão das opiniões públicas europeias, a diferença que eu vejo, quando falamos sobre Portugal, a Teresa falou aí que Merz tem falado sobre o assunto, Starmer tem falado sobre o assunto, Macron, aquilo que nós cá vemos aqui em Portugal é que ninguém diz muita coisa, ninguém não é? fala sobre Portanto, o pode assunto. ficar aquela Calado ideia é o melhor. de haver falta não, de quando só dizem disparado. Calado não é o melhor. Portugal tem, infelizmente, essa tradição da sua diplomacia e da sua política externa de querer sempre passar no intervalo dos pingos da chuva. Nunca faz as coisas como deve, muitas vezes. Em relação às lajes, eu até estou de acordo com o que o Carlos disse, mas não assume, não clarifica, não explica à opinião pública, mas isso é claramente... A opinião pública portuguesa não quer saber o que é que se passa. Não, isso não é justificação. A opinião pública portuguesa não quer saber, porque está habituada a governos que não põem essas coisas em cima da mesa, não as discutem e não... Há uma certa sabedoria, não querer saber tudo. As explicam. Essa sabedoria portuguesa não tem dado grande resultado. Muito bem, deixem-me fazer aqui uma pergunta sobre Cuba, porque uma das prováveis consequências, diria eu, da subida do preço do petróleo e da atenção que os Estados Unidos têm dedicado ao Médio Oriente foi esta decisão de Trump de levantar o bloqueio energético a Cuba, permitindo a passagem de um petroleiro russo e de outros países, se assim o entenderem. Eu li alguns analistas que dizem que o presidente americano permitiu esta passagem por um receio de um conflito diplomático com Moscou. Por isso eu pergunto à Teresa se esta decisão é Trump a ser o Trump, ou seja, contraditório, errático, pouco ponderado, ou se de facto não diria estes Estados Unidos, mas esta administração começa a perceber que não tem capacidade para estar envolvida em tantas frentes. Não sei se Trump tem a noção de que não pode estar envolvido em tantas frentes, embora naturalmente tenha sempre em conta... Ele no fundo disse que Cuba vai acabar por cair por si só. Mas... e disse, aliás, queria tomar conta de Cuba de uma maneira amigável. Foi uma expressão que ele utilizou. Portanto, isso faz parte da maneira como Trump olha para o mundo. Não creio que se queira envolver imediatamente noutra questão internacional, mas atenção, há imensos cubanos nos Estados Unidos, há uma comunidade cubano-americana gigantesca, sobretudo na Flórida, da qual, de resto, Marco Rubio, com ascendência cubana, foi sempre eleito senador, justamente por causa dessa minoria de américo-cubanos, cubano-americanos, mas acredito que a decisão de deixar passar o navio com petróleo tenha sido o resultado de mais um telefonema amigável entre Donald Trump e Vladimir Putin. Nós sabemos muito bem como a Trump é suscetível aos telefonemas que lhe faz o presidente russo.
Muito bem, vamos agora olhar rapidamente para a Hungria. Eu apelo ao vosso poder de síntese. No próximo dia 12, os húngaros vão a votos para escolher a composição do Parlamento, depois de 16 anos de governação de Viktor Orbán. O partido do primeiro-ministro ultraconservador do país arrisca-se a perder as eleições para a oposição, liderada por Péter Magyar, segundo as sondagens. Orbán tem apostado todas as fichas numa campanha anti-Ucrânia. A proximidade com o Kremlin e com a Rússia é grande. Há até relatos de uma linha direta entre o governo de Budapeste e Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Também há relatos de que os serviços de informação russos terão proposto encenar o homicídio de Orbán para o ajudar na campanha. A par desta aliança entre a Rússia e a Hungria, vemos políticos como André Ventura, Marine Le Pen, Javier Milei, Bolsonaro, entre outros, apelarem ao voto em Orbán. Carlos, o que é que está verdadeiramente em jogo nestas eleições? A Hungria é o único país europeu que está alinhado com Washington, Moscovo e Pequim ao mesmo tempo, o que não é... Faz o pleno. O que não é de sumenos. Tenho a certeza que há muitos outros países europeus que gostariam de estar na mesma posição. A Hungria tem, desde o Império Austro-Húngaro, uma teoria estratégica da dissidência e, portanto, está sempre desalinhado. Seja com Viena, seja com Moscovo no tempo do Pacto de Varsóvia, seja com Bruxelas, agora que o Pacto de Varsóvia foi substituído pela União Europeia como instituição de enquadramento da República Húngara. O problema que está em causa nestas eleições é saber se a alternância é possível ou não é possível. Exatamente. Na Hungria. Se a alternância for possível, então nós podemos continuar a dizer que a União Europeia é uma aliança de democracias. Se ela não for possível, a União Europeia passa a ter um membro autoritário, porque o regime de Orbán não é um mero regime iliberal, é um regime autoritário, qualquer seja o critério que nós ponhamos em cima da mesa. Vamos ver se há alternância ou não há alternância. As afinidades do regime autoritário e reacionário de Orbán explicam por que razão é que está alinhado com os Estados Unidos do presidente Trump, a Rússia do presidente Putin e a China do presidente Xi Jinping e outros tigres de papel. Pegando aqui nesta reflexão do Carlos, Teresa, no último Conselho Europeu ficou bem patente o desconforto da maioria dos líderes com o bloqueio húngaro do apoio financeiro à Ucrânia. A Hungria tem trilhado, de facto, um caminho de autoritarismo e liberalismo que põe em causa alguns princípios básicos da União, nomeadamente relacionados com o Estado de Direito. Nós falamos aqui muito de França, de Itália, da Alemanha, mas estas eleições também podem ser muito importantes para o futuro da União Europeia. São muito importantes pelas razões que o Carlos acabou de citar, nomeadamente a prova de que a União Europeia é uma união de democracias e é essa a sua gênese, é esse o seu princípio fundador, não se pode pôr em causa o seu princípio fundador, ainda por cima numa altura em que a questão do seu alargamento a outros países, nomeadamente à Ucrânia, é uma questão central, política fundamental em relação ao seu futuro. Agora, a União Europeia, os líderes europeus das democracias, têm alguma responsabilidade na situação que deixaram criar na Hungria. Quando foi da revisão a última revisão dos tratados, quando foi aprovado o Tratado de Lisboa, o Tratado da União Europeia, há uma cláusula logo no início do articulado do tratado, a cláusula 7ª, segundo a qual a União Europeia os países membros da União Europeia têm de manter a sua fidelidade à democracia, aos direitos humanos e ao Estado de Direito e prevê pela primeira vez uma caução, uma penalização para os países que infringam as regras fundamentais das democracias europeias. Essa caução tem 2 momentos. O primeiro é a suspensão do direito de voto desse país no Conselho Europeu e nos Conselhos de Ministros da União Europeia. A segunda é a própria expulsão da União Europeia. Qual é o problema? O problema é que já houve alturas em que os desvios antidemocráticos de Orbán
permitiam à União Europeia, em Conselho Europeu, penalizá-lo, suspendeu do seu direito a voto, quando ele era um caso raro, único. Hoje em dia, porque a União Europeia não esteve suficientemente atenta à questão da ascensão da vaga de populismos e nacionalismos, hoje em dia essa sanção já não pode ser aplicada, porque a Eslovénia, agora a República Checa, não temos prestado atenção, mas o novo governo do empresário Andreas Babis tem uma filosofia próxima da filosofia de Orbán, nomeadamente em relação à Ucrânia, em relação a Bruxelas, em relação a Putin. A Eslováquia nunca permitiria que esse voto tinha de ser por unanimidade menos um, o país visado. A própria Itália de Meloni poderia ter dúvidas, portanto a União Europeia deixou-se cair numa situação legal, institucional, em que não sabe como lidar com um caso destes, embora tenha, evidentemente, instrumentos que pode utilizar em relação à Hungria, por exemplo, cuja economia está num estado absolutamente desgraçado. A Hungria, em 1989, quando foi o primeiro país a abandonar o bloco soviético, era um dos países mais abertos e mais desenvolvidos dos países da Cortina de Ferro. Hoje é o país mais pobre da União Europeia, devido à corrupção, devido aos interesses, devido a um Estado que deixou de funcionar. Ora bem, a União Europeia pode sempre penalizar a Hungria, suspendendo fundos, congelando fundos. Já fez isso uma outra vez, mas acabou por voltar atrás. Então, já agora eu pergunto-lhe, se o Viktor Orbán ganhar, o que é que a União Europeia vai fazer? Não sei, não tem uma resposta clara. Pode tentar isolá-lo no Conselho Europeu. É difícil pelas razões que eu acabo de dizer, mas há, evidentemente, formas de pressão política e há, sobretudo, a União Europeia, que é aquilo que os Estados-membros e a Comissão devem estar a pensar neste momento, tem imaginação suficiente para arranjar formas institucionais que contornem os bloqueios de alguns países. E esta ideia do bloqueio da Hungria, do bloqueio eventual da República Checa, embora com muito maior prudência, da Eslováquia, que é um país que só pode afirmar estas posições porque está protegido, está, digamos, por Orbán e legitimidade por Orbán, a União Europeia pode chegar à conclusão que tem de rever os tratados de maneira a criar cooperações reforçadas, coligações de vontade que lhe permitam agir face a uma situação europeia e internacional terrível, que lhe exige uma postura em relação ao mundo completamente diferente e que não pode deixar de ficar-se refém nem de Trump, nem de Viktor Orbán. Agora, há um medo na União Europeia neste momento e na própria Hungria de que não seja fácil tirar Orbán do poder, não só porque ele criou leis eleitorais que favorecem o seu partido, não sabe qual vai ser o resultado, é um sistema misto complicado, como ninguém sabe se ele perder as eleições, se vai definitivamente dizer, olha, perdi, vou-me embora. Quer dizer, há uma enorme interrogação sobre o que vai acontecer na Hungria. Agora, a Hungria é um caso determinante. A Polónia provou que a seguir a um regime populista, a um governo populista, nacionalista, eurocético, embora não amigo de
Putin, de maneira nenhuma, ao pois. contrário da Europeia, é preciso destacar esse aspecto. Foi possível reverter a situação, embora hoje o governo de Tusk tenha imensa dificuldade em reverter todos os... E a Polónia elegeu um presidente da linha anterior, não é? Embora por 0,5% de diferença entre um e outro, entre o candidato democrático e o candidato do Partido Populista e Nacionalista Polaco. A Polónia reverteu, é preciso ver se a Hungria pode reverter. Se não reverter, a Europa tem naturalmente um enorme problema. Muito bem, meus caros, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigado pelos vossos comentários e um agradecimento especial a quem nos ouve desse lado. Não se esqueçam de que podem e devem enviar perguntas ou fazer sugestões de temas para nós discutirmos aqui no podcast. Já o temos feito várias vezes e com muita satisfação. Basta enviar uma mensagem para antonio.lima@public.pt ou para podcast@public.pt. Nós voltamos para a próxima semana com mais um episódio. Até lá. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.